e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos, tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Em um tempo em que tudo precisa ser grande, rápido e chamativo, o poeta Manuel de Barros ousou ser o contrário. Fez da insignificância um universo, do silêncio uma linguagem e das palavras esquecidas um templo de poesia. Nascido em 1916 em Cuiabá, foi apontado certa vez por Carlos Drummond de Andrade como o maior poeta do nosso país. Com uma alma sensível, se tornou um dos célebres nomes da literatura brasileira. E com justiça poética, Manuel de Barros é o grande homenageado da Bienal Pantanal, primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Por 9 dias, o evento vai contar com exposições, leituras poéticas, mesas redondas com escritores e artistas que beberam da fonte cristalina do seu pensamento. Em um espaço exclusivo chamado Poemaria do Pantanal, as palavras de Manuel ganharam corpo, som, cor e vento. Homenageá-lo não é apenas fazer um tributo, é o reconhecimento à beleza da simplicidade. É um ato de amor às raízes deste estado que ele ajudou a eternizar em verso. É dizer para o Brasil e para o mundo que a poesia pantaneira não só existe, como respira fundo e tem muito a dizer. Manuel permanece presente entre nós. Deixa um legado de sonhos, passarinhos, ventos, chuvas, palavras e silêncios. Iniciamos hoje o tributo àquele que consagra o ínfimo, a inutileza, o latifúndio. A obra de Manuel de Barros se atualiza a cada leitura e é imortal, porque fala dos mais caros valores da nossa humanidade. Olá. Boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas à Bienal Pantanal, primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Vamos realizar agora, aqui no auditório Germano Barros de Souza, a conferência com os escritores Bosco Martins e James Jorge. Esse encontro faz parte do eixo Territórios Culturais e Geopolítica, e o tema debatido será a integração cultural sul-americana. A mediação será do escritor, jornalista e músico Rodrigo Teixeira. A Bienal Pantanal é uma realização do Instituto Imolé, Instituto Curumins, Ministério da Cultura e Governo Federal, correalização do Governo de Mato Grosso do Sul, Secretaria do Estado de Turismo, Esporte e Cultura, CETESC, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, FCMS, e com o apoio da Assembleia Legislativa de MS, Câmara Federal, FEComércio MS e SESC. O projeto tem patrocínio da Impasa, Biorefinaria de Grãos, e está sendo viabilizado com recursos destinados pelos deputados estaduais Zeca do PT, Mara Caseiro, Gleice Jane, Renato Câmara e Pedro Kemp. Deputados federais
Vander Loubert, Geraldo Rezende e Camila Jara. A Bienal Pantanal conta com parceria do Ministério da Cultura por meio do Fundo Nacional de Cultura e Programa Nacional de Apoio à Cultura PRONAC. Convido agora para o palco Bosco Martins e James Jorge e o mediador Rodrigo Teixeira. Boa tarde, é um prazer começar essa última roda de conversa sobre integração cultural. A gente vai falar aqui sobre território, sobre cultura. Eu sou Rodrigo Teixeira, jornalista e músico, e a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Bosco Martins e o James Jorge. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou explicar como é que vai ser o nosso bate-papo. Eu vou falar a biografia dos nossos convidados, depois a gente vai abrir a palavra para eles durante 15 minutos e depois a gente abre para a plateia fazer as perguntas. A gente vai ter o nosso amigo aqui recolhendo as perguntas durante o bate-papo, por favor. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco de 1,70 m e poucos, careca, poucos cabelos brancos, barba branca. Estou usando uma camisa preta, calça preta, bota marrom. E agora acabou de dar um ruído no microfone, a gente vai seguir em frente. Queria começar falando do Bosco Martins. O Bosco é um jornalista, radialista, escritor e produtor cultural. Foi diretor do presidente da RTV, da Rádio e TV Educativa do Mato Grosso do Sul, repórter, editor, chefe de redação, apresentador e diretor de jornalismo de algumas emissoras, como a TV Ribeirão e TV Morena, afiliadas da Rede Globo, TV Campo Grande também, atual SBT, MS de Campo Grande, TV Cultura, entre outras. Foi jornalista que teve o privilégio de registrar partes importantes da vida do grande poeta Manuel de Barros, que está sendo homenageado aqui pela Bienal Pantanal. E o Bosco foi muito próximo do poeta durante 30 anos, fez parte aí do seleto grupo que frequentava a casa do poeta, né, Bosco? E o Bosco lança aqui na Bienal a edição impressa do livro Diálogos do Ócio, um inventário de décadas de amizade com Manuel de Barros, pela editora da UFMS. O James Jorge, o Jaminho, é natural de Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul, capricorniano com ascendente em aquário, dá para entender muita coisa, escritor, pesquisador da história e cultura do Mato Grosso do Sul, das quais reinventa seus contos e narrativas ficcionais, versando sobre os elementos culturais, identitários e simbólicos do Mato Grosso do Sul. James Jorge publicou mais de 10 livros de contos, entre eles Onça Pitoca, Punhal Enluarado, Guaranias Dizem Adeus, Tereré Sem Anestesia, Mitologia Pantanal, Cine Fronteira e Pantanal Folk. Seja bem-vindo à Bienal, James Jorge. Eu queria destacar aqui a presença do nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Miranda. É um prazer tê-lo aqui, Marcelo. Obrigado pela presença. Eu vou começar, então, abrindo a palavra para o Bosco Martins. Está contigo, Bosco. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, abrir um parênteses aqui para falar que o Rodrigo exagerou um pouco. 90% do que ele falou é invenção, só 10% é mentira. Aprendi com o poeta. Porque, na verdade, o poeta Manuel de Barros era um cara muito aberto. Eu não fiz parte de um grupo seleto, jamais, né? A Leia, Sandra, Márcia, enfim, Marcelo, todo mundo frequentou a casa do poeta. Ele era meio sisudo, e eu gostava muito quando ia, um cara muito acadêmico, muito
muita pergunta difícil na cabeça dele, aí ele já ficava meio enjoado da pessoa, né? Eu gostaria de conversar, né? E esse livro um pouco é isso. Mas antes já que nós temos 15 minutos, eu recebi hoje um dado. O Carlos Porto, cadê? Ele já saiu? Mas o bicho é danado, rapaz. Carlos, eu recebi um dado hoje aqui, rapaz, que eu estou emocionado desde o primeiro dia, né? A gente vê isso aqui, então a primeira assim, homenagem que a gente tem que prestar, além do Manuel de Barros, que já está sendo prestado, né? Realmente, recebi aqui, ó, só para você, uma pesquisa divulgada esse mês de retratos de leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, revela um dado alarmante. Pela primeira vez o número de leitores no país ultrapassou, o de não leitores ultrapassou o de leitores. O cenário que nos faz questionar qual a importância da leitura em uma sociedade cada vez mais conectada, mais cada vez IA, mais cada vez telal, diria o poeta, né? Cada vez mais telal. O povo está muito telal, estou até vendo, está só na tela, né? Então, fazer um evento desse, Marcelo Miranda, o povo cobra tanto marca de governo, Carlos Porto. Você já está lá com a FLIB, todo o pessoal que sempre participando aqui, além dele, o Pedrinho Hortali, né? Andréa Freire, e o próprio governo, o governador Eduardo Rírio, que saiu de uma agenda, né, Marcelo? Teve que receber o presidente do Paraguai, foi bonito e veio aqui ainda na abertura. Se o governo tiver que ter uma marca, e terá, é a marca da cultura, é a marca da literatura. Eu acho que isso merece uma salva de palmas, não só o fato de se investir nisso, mas também, principalmente, uma salva de palmas para vocês que estão aqui nessa tarde para discutir cultura e literatura. E aí, eu vou sair um pouquinho aqui e fazer um abre, né? Porque o Jaminho falou, rapaz, a contextualização, territórios, cultura e geografia. Isso é coisa do Carlos Porto, só pode ser. Pô, nós vamos passar aqui um mês debatendo isso. Então vamos falar das nossas obras, vamos falar da nossa poesia, vamos cantar. O Rodrigo ia trazer o violão, você acabou não trazendo o violão para fazer aquele fechamento. Consegui nem lembrar disso. Tá. Aí beleza, que era uma música emblemática, o Jaminha tinha dado a ideia, né, do pé de cedro, mas tudo bem. Depois nós contamos para vocês. Mas então eu vou voltar aqui no contexto, com essa feliz coincidência, Carlos, de amanhã ser o dia da criança, a gente homenagear esse poeta das crianceiras, o poeta Manuel de Barros. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo, minha mãe ficava em casa cozendo. Eu, menino entre as mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. No meio-dia branco sem luz, uma voz que aprendeu a ninar longe da fazenda chamava para o mate. Mate quente, mate gostoso, mate bom. Lá longe, meu pai, Janinho, campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava. Mas o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Não gostava. Queria ele estar lenhando debaixo do fogão, Sandro. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Diálogos do ócio. Diálogos do ócio. É mais ou menos isso. Décadas de amizade com o poeta, que a gente frequentava a casa dele. E esses 2 poemas que eu declamei, ele era apaixonado. Não era dele, era do outro Manuel, que aqui no livro vocês vão ler. Ele era apaixonado pelo Manuel Bandeira.
foi lá bater na porta, aí ele olhou no buraquinho, aí saiu correndo. A hora que o Bandeira veio atender, já não estava mais. Manuel tinha essas tiradas, né? Isso a gente conta aqui também, essas histórias peculiares. Diálogos do Ócio foi lançado no ano passado pela editora de Los Burgos, que é do Douglas Diegues, o Homem do Portugal Selvagem, o que mais faz essa interação que o Carlos, o Pedrinho, quer que discuta, que é a Bacia do Prata, que teve ontem aqui debatendo a geografia, a cultura. Manuel de Barros, que Lenildo sabe, foi o precursor da rota bioceânica, viu, meu secretário? Quando ninguém falava em rota bioceânica, lá na década de 50, quando ele formou no Rio de Janeiro, né? Ele fez o caminho para o Peru e para a Bolívia, que era a rota bioceânica chinesa que o Brasil tinha com a China, a Bolívia, agora eles acho que proibiu, mas em busca de conhecimento, de cultura, em busca da linguagem do índio, em busca da despalavra, né, Léa? Como fala o Janinho, né? O caminho que fez Guimarães Rosa, nada mais cultural, geográfico, né? Nada mais territorial, né? da história do Ave Palavra de Guimarães Rosa, que Manuel era apaixonado nele, né? E veio fazer esse trajeto, né? Quando se conheceram, né? Há controvérsias, eu não quis tocar nessa questão no livro. O Abílio era mais velho do que ele. Glorinha tem um texto dela que eu recolhi do Correio de Estado, que ela fala que essa passagem se deu, na verdade, com o Abílio. E o Abílio contou para ele pegou, fez ele saiu contando que era com ele. Esse era o Manuel. Mas os 90% e os 10%. E gente besta e pau seco, daí tudo que é canto, né? Aquele frasismo do Padre Vieira, né? Que ele tinha e tem muito. Então, é um momento, porque a grande angústia do poeta, a grande angústia do artista, a grande angústia do ser humano, eu tenho dito isso, e do Manuel era diferente, embora ele dizia que ele gostava de amarrar a vida no poste, né? Que era isso, que eram essas prosas leves, essas conversas, para você empurrando a gente e conversando amenidades, que na verdade não eram tão amenidades, naquela casa da rua Piratininga, e a grande angústia dele era exatamente, Carlos, aquilo que a gente está dando aqui, Marcelo. Um dia a gente vai ser esquecido, sabe? Todos nós um dia deixaremos, né? Seremos esquecidos. E um evento desse, e obviamente com uma obra como a dele, Imortal, não é esquecida nunca, né? Então, deixar de existir era a grande angústia do poeta, porque o sentido da vida, ela tem religiosidade, o espírito acredita, mas deixar de existir, para ele falava, é um negócio ruim, né? Deixar de existir é um negócio ruim. Não era a finitude que o preocupava, não é? E acho que a gente está fazendo isso de homenageá-lo e de manter, a gente cumpre uma demanda por ele. Eu estou com tempo, eu escrevi um textinho por causa da manhã aqui, para reservar para os amigos aqui. Deixa eu ver onde que está. Tem 2 textos, deixa eu ver se é esse aqui. Neste Dia das Crianças, lembrei de uma passagem da obra na qual a gente pode respirar um oxigênio alimentador de nossas ideias e práticas. Quando fez 80 anos, Manuel de Barros recebeu o pedido de um editor para que escrevesse 3 memórias da infância, da vida adulta e, sobretudo, da velhice. Com sua avançada idade, o editor supunha que o poeta teria muito a dizer sobre si. Passado algum tempo, o poeta enviou ao editor o primeiro livro, Memórias da Primeira Infância. Em todos os sentidos, o livro foi um sucesso. Tempos depois, Manuel enviou o novo livro ao editor, Memórias da Segunda Infância. Memórias da Segunda Infância. Como diz Manuel, poesia é saber que não vem em tomos. Assim,
A segunda infância não era uma sequência da primeira, não era uma infância posterior. A segunda infância era uma segunda ida do poeta à infância sempre primeira. Manuel reservava ainda fôlego para uma nova ida à infância. E assim, enviou ao editor um terceiro livro, Memórias da Terceira Infância. Memórias da Terceira Infância. Um livro regenerador. O tempo passou, o poeta nada mais enviou ao editor, que tomou coragem e escreveu: poeta, suas 3 memórias da infância são extraordinárias, porém onde estão as memórias da vida adulta e principalmente da velhice? Porra, só faltou falar porra. Ele não falou. Da velhice, Manuel respondeu: só tive infância. E completou: nunca tive velhice, só narro meus nascimentos. Essa infância, enquanto antídoto à velhice, não é uma determinada idade, pois ela também é a infância da linguagem, e o seu fazer-se novidade para dizer o que ainda não foi dito. As crianças sabem dizer palavras que ainda não têm idioma. No poema Invenção, Manuel diz: criei um menino para me ser, ele nasceu da ponta do meu lápis. Assim que nasceu, o menino disse ao poeta: você me criou para eu te inventar, poeta. Esse menino, diz Manuel, é a criança que me escreve. Não é, portanto, a criança que ele foi, mas um devir criança necessário para que enfrentarmos a velhice. Velhice nada tem a ver com velhice. Chico Buarque, Betânia, Gil, Paulinho da Viola, Tom Zé, o próprio Manuel são exemplos de que velhice nada tem a ver com velhice. A velhice é o anti-possível que sufoca. A velhice também é a estupidez das guerras arquitetadas por velhacos, cujas primeiras vítimas são sempre velhices. São sempre os escravos do fronte. Os escravos do fronte. Arte, criatividade, educação são potências críticas, criativas e cuidadoras, que apesar das atmosferas sufocantes, não nos deixa faltar o ar que respiramos. Obrigado, Bosco. Obrigado, Bosco, querido. Antes de passar a palavra para o Jair, para o James Jorge, queria lembrar para o pessoal fazer perguntas, tá? Então, James, a palavra está contigo agora, meu querido. Boa tarde. Eu queria agradecer ao público presente, a você, Rodrigo, ao Bosco, por ter lembrado meu nome. E agora tenho que chorar contigo. Bom, ao Carlos Boto, ao Pedrinho, que me ligou chamando, né? Mandou mensagem no Zap. Eu havia caído porque um bando de cachorro atacou o velho, né? E agora eu vou descrever o velho. Eu sou um caçula da melhor idade, tenho 60 anos, 1,72 m na última medição. Sou um bugre descorado, um tanto careca, uso um chapéu imitação de Humphrey Bogart em Casablanca, porque ele tem charme, ele é Barbosa, uma camisa preta, uma calça jeans que simula o West Top, né? E um sapatênis marrom bem escuro. Bom, entre territorialidades e cultura, eu ouvi aqui em edições anteriores alguns gratos colegas estarem em cima do muro. Eu não fico em cima do muro, eu fico em cima da porteira, apartando o gado. Isso é cultura, isso não é? Depois de algum tempo a gente percebe, tudo é cultura, cavalo, vaca, a poeira que passa, a assombração que você ficou esperando, o assobio do vento no buraco da broca do moeirão de Aroeira. É cultura o texto que vai estar no livro lançado pelo Douglas Diegues no início do ano que vem, se Deus quiser, e os deuses sempre querem, porque afinal quem lançou 17 livros e há 11 anos era um escritor, digamos, cabação, tem muito a dizer e ainda já disse muito, né? Bom,
Na cultura do Mato Grosso do Sul, do texto do Douglas, vai estar uma pintura rupestre chamada Colorado Itá, que fica assim, sem bairrismo, sem paroquialismo, em Jardim, no território de Jardim, onde eu nasci. Mas como eu sou sul-mato-grossense, eu nasci no município registrado em outro, como vários de vocês aí conhecem, né? Pais que iam ao cartório registrar 4, 5, 6, 7 filhos, certo? E esse Colorado Itá é uma pintura de uma caçada, onde um fojo e uns homens folharal, vestido com folha, jogam o que parece ser paca, cutia, ou tatu, ou caititu, para ir para um fojo. E aí eu inventei uma lenda para Colorado Itá. Poxa, se as grutas de Altamira, de Lascaux, são cultura, por que a minha Colorado Itá não vai ser? Embora a mais bonita, né? Embora as maiores estejam nas gravuras de Corumbá, de Alcinópolis, de Costa Rica e de Aquidauana, né? Mas eles têm quantidade, tem também muita importância. Mas a Colorado Itá, olha o nome, é lindo, né? É demais. Bom, a Colorado Itá apareceu no meu segundo livro, que eu não tenho mais. Outra questão da cultura é o tereré, que o conde, né? Paraguaio. O tereré foi o livro que eu quis escrever na minha primeira infância, como Manuel, né? E quando me mandaram escrever, me pediram, né? Me sequestraram, né? Me fisgaram. Eu queria escrever faroeste, ganhei um concurso na escola, 30 cruzeiros, um certificado e um troféu. Encomendei uma Olivetti pelos reembolsos Hermes e lá fui escrever o faroeste. E aí depois de um dia, minha babá e mãe, que era porteira no cinema antes de trabalhar com a nossa família, virou e falou, depois de ler umas 4 páginas no mais, você escreve bem, mas você tem que escrever sobre nossa terra, nossa gente. Faroeste já está no mundo, o cinema, o mundo todo sabe e faz faroeste. Nós, ninguém conhece. Bom, alguém conhecia. Visconde de Toné tinha escrito, e a pesquisadora e doutora Olga Maria Castrilon Mendes, se não me falha a memória, escreveu um livro chamado Mato Grossismo. E qual não foi o meu júbilo? Eu vou cometer uma indiscrição. Esse livro foi parar nas minhas mãos por manipulação de Silvia Cisco, que me sorteou, botou 10 nomes de Jaminho lá e mandou, falou, é pro Jaminho, tá? Então o livro chegou e aí eu li e fiquei encantado, não tanto quanto do Manuel, né? Mas depois reli. E lá estão 6 crônicas sobre fronteira, que era um conceito que eu havia descoberto estudando sozinho, né? Foi Mário Quintana que disse que o autoensino, né? É triste, né? Porque você não dialoga, você não conversa com ninguém, né? Bom, aí eu descobri que a Olga Castrilon, doutora, pesquisadora, com acesso a uma biblioteca que era, vamos lá, 1000% mais que a minha, havia descoberto e escrito divinamente, né? Não tanto como eu, aquilo que eu apenas rabisquei para orientar o que eu pensava, né, ser, e graças aos deuses da literatura, agora a minha literatura, nossa literatura no Mato Grosso do Sul. E aí eu tentei escrever os livros de tereré e não consegui. Eu vi que eu tinha pela frente uma missão, um desafio, entender a história e cultura do Mato Grosso do Sul para poder produzir ficção. Como a história do Mato Grosso do Sul estava muito interdita, cheia de buraco, né? Parecia aquele rancho, né, do Saci, eu comecei a fingir que era ficção, o que é, na verdade, uma opinião dos meus estudos, uma conclusão tirada pelas leituras e análises, não só dos livros da academia, mas também de todo o povo que me cercava, e que eram muitos. Eram brancos, eram caboclos, eram mais ricos, eram mais pobres, eram mais velhos, eram crianças, e todos os adultos e os mais velhos e os bem mais velhos, a começar pela minha avó, que eu só tive uma avó, ainda bem que ela viveu 99 anos comigo, né? As outras eu tive, mas os meus avós, homens, morreram antes de eu nascer, um logo a seguir, não conheci, e a minha avó me cuidou até os 2 anos e meio. Reza a lenda que foi ela que trouxe a paixão dos livros, porque eu ia pegar a biblioteca da infância e não rasgava o livro, levava para ela e falava, tó, avó, lê.
Ela era analfabeta, evidentemente, mas ela não se fazia de rogada, contava minha mãe. Ela abria o livro, folhava e fingia que lia, contando uma história. Bom, o tereré foi o primeiro elemento que eu achei significativo e achei que era o que eu tinha que decifrar e contar. E comecei a anotar as coisas do tereré, né? O que falavam, o que as pessoas achavam. E as pessoas bebiam muito, imaginavam muito, mas sabiam bem pouco da origem do tereré, do percurso que ele teve, etc. Fui nas academias, também é um problema, né? O tereré é um mistério. E aí segui pensando e pesquisando, até que 10, 12 anos depois, conversando com o padre Marcos, né? Eu comentando a origem do indígena, etc. Mesmo os textos do Cerejo derrapam aqui e ali, né? Sobre o tereré, não sobre o cito da erva mate, isso é magistral, né? Mas o Cerejo, assim como o Manuel, deixaram algumas lacunas, graças aos deuses, né? A poesia do Manuel é amorosa, né? É dócil, para cima, né? E o Mato Grosso do Sul também tem muita violência, muita injustiça, e dentro desses dois conceitos, que ai de mim, eu descobri lá pelos 22, 23, longe, né? Estudando lá em Uberaba, também são coisas que norteiam o meu livro. Mas eu estava falando do Visconde de Toné. Então, o Onça Pitoca, o Guaranis dizem adeus. E praticamente todos os meus livros, também o Mitologia Pantanal, que eu falo daqui um pouquinho mais sobre ele, deixa algumas lacunas na retirada da laguna. A obra também é desigual, né? Há trechos suprimidos das obras mais modernas, e aí eu precisei achar a obra antiguíssima lá, da Melhoramentos, que é a que eu li quando fiz a redação lá em 1981, a pedido da professora de língua portuguesa, e aí eu me debrucei sobre Retirada da Laguna e sobre Dia de Guerra de Sertão, tá? Para poder escrever 3 textos que estão aqui na parte final do Mitologia Pantanal, que é a Batalha do Landipá, né? Espécie de espermatozoide no óvulo, no útero da terra da fronteira, né? Que fez com que aquilo lá realmente ficasse brasileiro. O Cambaracê, que talvez um dos episódios mais icônicos do racismo, tá? Mas ao mesmo tempo de um racismo praticado, porque ou nós deixávamos 130 pretos morrerem, ou morríamos todos nós. E o Camisão optou para salvar alguns. Meu tio-avô e meu tataravô, filho, né, José Francisco Lopes, não sobreviveram. Morreram colérico algumas horas depois de terem abandonado. Os negros, eu prefiro negro, né, porque eu sou de uma geração que preto era ofensivo, negro não. E agora, né, e não gosto de afrodescendente, porque vocês são brasileiros, né? Vocês nasceram aqui. Os motivos e as razões por que vieram para cá não os fazem menos brasileiros. Bom, aí eu li 6 vezes a Retirada da Laguna, procurando detalhes de Nhandipá, mais 6 vezes procurando detalhes do Cambaracê. E aí, não satisfeito de escrever, e ficou lindo o texto, aí veio um energúmeno na rua e falei: você não vai escrever do Cemitério dos Heróis, não? Bom, aí eu li mais uma vez, né? E li 5 vezes o Dia de Guerra de Sertão, catando assim, porque o livro é de 2026, ano que vem ele faz 100 anos. E agora a gente vai conseguir digitalizar na UEMS de lá, que tem um projeto. Já estou falando que nós vamos furar o projeto, né? O projeto é para digitalizar os jornais da Rede Belavistense, e vai sobrar um espacinho para digitalizar a obra de Toné, que está perdida no tempo, né? 4 minutos? Bom, essa obra do Toné me rendeu, além desses textos, alguns textos na Onça Pitoca.
eu descobri algumas coisas sérias e algumas coisas nem tanto, né? E algumas coisas o escritor tem direito de brincar, né? Eu tenho direito de ser o Jaminho, ser o menino, né? A primeira, segunda e terceira infância do Manuel. E esse aqui, por exemplo, tá super sério, né? JJ Barbosa Flores, o título. Mas aí um revisor lá do Rio, que conhecia, porque ele trabalhava com minha prima, e acabou, por vias tortas, revisando Guaranias Dizem Adeus e Lá Vai a Xalana. Ele leu as lendas do Itatim, que é outras lendas que a IA acha que é literatura popular. Não, são lendas que eu inventei e criei sobre o Itatim, sobre 7 missões, são 12, só para dar o nome ao meu 6º livro, que não estava sem nome, eu não encontrava algo referente ao território, ao Mato Grosso do Sul. Porque se for para cima do Piquiri, do lado de lá do Paraná, lá para baixo de Japorã, né? Agora, pro Magrebe, pro oeste, eu cruzo, né? Cruzo a fronteira, vou para Ponta Porã, Pedro Juan, lá, e cruzo o Rio Paraguai, facinho. O APA também, né? E aí, eu descobri que na Batalha de Baiandê, voltando já na retirada, depois da Batalha de Baiandê, a mula, o burro Paysandu, que ele adquiriu lá no interior de São Paulo, era passarinheiro e tinha medo daquele tiroteio. Fugiu, um paraguaio laçou. E aí ele teve que negociar uma mula com um paraguaio, que deve ter sido o primeiro contrabando que veio do Paraguai, né? O Damião, que me perdoe, né? Aí eu brinco que a mula passou e chegou até Bom Jesus, São Francisco de Sagres, no Triângulo, sem nota fiscal. Lá ela morreu abaixada, bombada, de tanto que ele judiou dela, querendo voltar para a corte. Tá em mais um tempinho? 2 minutos? Bom, o último é esse aqui, Pantanal Folk, brincando de assombração, 3 lobisomens, um pai do mato, essas coisas que permeiam a nossa lenda e o nosso mito. E aqui, as lendas que não existem, a gente inventa. E as que tem, a gente faz uma releitura. De Cacupé, por exemplo, viraram 3 lendas. Na verdade, historicizei a lenda, né? E também tem o Calvários, né, que são 3 contos. Os evangelhos sinóticos são 4. Os contos sobre Calvários são 3. Por causa da Trindade também é uma brincadeira. E o Evangelho segundo o Fronteiriço, nada a ver com José Saramago e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Em que um belo dia eu estava correndo, anunciando chuva. Eu já fui atleta, né? Eu já tive a cinturinha, a barriguinha de tanquinho. Aí eu vi um rancho fumaçando, né? E era dezembro, aquela coisa toda. Eu falei, tá aí o Evangelho segundo Jesus Cristo. O Jesus Cristinho vai nascer num rancho, vai vir uma chuva louca, como a que estava anunciando, e um bugre, um caboclo e um caraí vão levar alguma coisa para José e Maria. Mais alguma coisa, Rodrigo, que eu deixei de lado? Bom, aqui, Rod Tereré Literário e Tereré Sem Anestesia, é o seguinte... no Rod Tereré Literária, outros autores, outras cenas e o Tereré vão para a sala de estar. Por isso a brincadeira, Rod Tereré Literária, né? É galpão, é povão, mas aqui ficou um pouquinho metido a sebo. E o Tereré Sem Anestesia, porque são todas as verdades sobre o Tereré que me contaram, desmentidas, as verdades contadas e comentadas, não só o Tereré, a sopa, a chipa, etc., entram na jogada. Por que se chama sopa paraguaia? Andou circulando muita bobagem por aí. Pode continuar com as bobagens, né? Mas a lógica está aqui, surpreendentemente, numa roda de Tereré. E a primeira parte são os contos escabrosos, boa parte deles, quase lascivos, pornográficos, que se ouve nas rodas de Tereré, mormente as dos tempos antigos, quando as mulheres não participavam. Quando as mulheres estavam servindo, ou a gente estava bebendo Tereré na varanda de casa, da fazenda, a gente conversava temas sociais, né? Quase aristocráticos. Quando era no galpão, quando era no campo, em cima do cavalo, etc., indo para o Rio Prato, aí só se falava caçada, assombração, coisas antigas e bandalheira. Né? Eu acho que quem lê o que eu escrevi vai descobrir que nós temos não só uma bela e linda cultura polifônica, polimorfa, que agrega tudo a todos, que é de fronteira, né? Que mescla
3 idiomas ou mais, que aceitou caraís, purutuias, índios, bugres, etc. E hoje, dia 11 de outubro, a gente comemora os 48 anos do surgimento de Mato Grosso do Sul como unidade da federação, porque história e cultura nós temos desde lá do Caduel, desde lá de quando os padres vieram a fazer as missões de Itatim, desde quando aqueles paleo-índios, em 9.500 anos atrás, pintaram, ou as culturas lá de Costa Rica e de Alcinópolis são de 12.500 anos, segundo a Sakamoto e o Gilson Robson lá, a de Colorado está 9.500. E como as cavernas de Calor, de Altamira, nós também temos a São Pedro e a Catedral de São Pedro e a Torre Eiffel, que é o que eu pensei quando construíram a torre lá de Jardim, a torre de telefonia celular. Nossa, Jardim agora tem a Torre Eiffel. Espero ter agradado, espero ter feito de vocês futuros fãs que se orgulhem. Nós temos literatura MS e cultura, sim senhor. Muito obrigado. Muito bom, Jardim. Gente, é um guri de 70 anos, né? 60 anos. Eu que estou velho, estou escutando direito. É o seguinte, vamos começar as perguntas aqui. A Lenilde faz um pedido para o Bosco. Bosco, compartilhe o texto que você leu. E a Sandra faz a pergunta para o Bosco, que é o seguinte: ontem me perguntaram o que ficou em mim do Mato Grosso do Sul, sendo eu carioca. Pergunto mesmo para você, que veio de São Paulo, quem não sabe, Bosco é de Fernandópolis, que veio de São Paulo e que nesta terra ficou. O que permaneceu em você de Mato Grosso do Sul, querido? Eu acho que ver o que não permaneceu, porque eu realmente sou todo apaixonado por Mato Grosso do Sul, não só pela poesia. Alô? Nós estamos aí nessa feliz coincidência também. Ave Mato Grosso do Sul, 48 anos. Vamos dar aqui um evoé Mato Grosso do Sul. E eu me lembro, há 30 anos atrás, Márcia? Está aqui minha patroa, minha companheira desde então, minhas filhas, Mariana. Quando eu cheguei, a grande indagação, Sandra, já procurando responder um pouco, qual é a identidade do Mato Grosso? Rapaz, o que a gente exauriu, seja no campo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também, ainda nos seus primórdios, ainda iniciando, Lenilde? Que aqueles festivais, seja através das fundações de cultura do Mato Grosso do Sul, ainda ali na Praça Ari Coelho, que depois virou o cerne da primeira Secretaria de Estado de Cultura, no governo Marcelo Miranda, quando houve aquele levante dos artistas, de Lenilde, de Paulo Simões, de Sandra, de Almir, de todos nós. A cultura tem que sentar no primeiro grau, no primeiro escalão dos espíndolas, Gé, que está aqui. A indagação sempre foi essa, Qual é a identidade cultural do Mato Grosso do Sul? E penso que 48 anos depois, com esses mestres, com esses autores, hoje a Margarida aqui, isso tudo é a cultura do Mato Grosso do Sul. E eu me sinto muito bem em casa. Sou paulista, do interior de São Paulo. Estava vendo aqui o livro do meu pai, Na Venda do Tatu. Minha irmã me mandou hoje. Falei, mas como que eu vou encaixar, minha querida? Aí, ouvindo aqui o Janinho, o Manuel fez a contracapa do livro do meu pai, que chama Na Venda do Tatu, que era Adonias Filho. Como é o Janinho, essa literatura, ele não saiu de Jardim e está no mundo, está na aldeia, está no planeta, E que acho que cabe, inclusive, sem nenhuma pretensão estética. São contos simples, ele falando desse livro, quase todos numa linguagem numa linguagem caipira. Aproveitei muitas palavras e expressões regionais
que o livro, em bom tempo, resgata. O Brasil precisa que não desapareçam as suas expressões regionais. A mim, confesso que me enriquecem. A literatura do Jaiminho é exatamente isso, né? É a luta do Grande Sertão de Veredas, de Guimarães Rosa, do Riobaldo, da boa literatura contra a péssima literatura, né? A gente vê aqui esse saldo positivo, professor, estava vendo aqui os dados, se lê menos hoje, né? E graças a Deus estão fechando aqui, Rodrigo, me parece que já tem esses números de mais de 40 mil pessoas passando aqui. Tem muita coisa que talvez você exclua, muita coisa ruim, mas graças a Deus tem muita coisa boa. E essa é a identidade que foi formada nesse período, é isso que me apaixonou, é isso que eu amo, é isso que eu não consigo mais sair do Mato Grosso do Sul. Eu não consigo voltar mais. Eu sei que você já está lá para o Rio de Janeiro, mas você está sempre com o pé aqui também. É isso, tá? Legal. Vou fazer uma pergunta. Legal, vou fazer uma pergunta aqui pro Jaminho e depois uma pergunta do jornalista Wilson Aquino para os dois. Então a primeira pergunta vai: por que o tereré é sem anestesia? Quem fez a pergunta? Gente, quem fez a pergunta? Quando eu escrevi o tereré, 19 e 20, após o Punhal e o Arado, porque aí, quando me elogiaram por causa disso aqui, né, que são o poema La Luna do Borges, tem 24 estrofes, viraram 23 contos, junto com o Homem da Esquina Rosada, que é o narrador assassino do Punhal, por isso Punhal e o Arado. E aí com o Punhal deu, só a Lua ficou muito mole, né? Escrevi 9 contos, aí sobraram 6, que deu para entrar o Punhal. E o Punhal, aí ele vem, não. Aí depois que eu encontrei escrevi o Borges, fiz o Borges ficar fronteiriço, não é tão difícil, né? Porque o Borges tem aquela coisa de orilheiros, de periféricos, etc. Aí eu pensei comigo, agora, como eu fui lá e voltei, agora eu vou atrás do tereré. Aí fui procurar as anotações que tinha feito, o que sobrou delas, né? Porque minha irmã, quando ia fazer a faxina de casa, ela era excelente, a casa ficava limpíssima, mas os meus arquivos desapareciam, sumiam todos, né? Então perdeu-se muita coisa nisso, né? As coisas que a gente achava no campo da guerra com o Paraguai, porque lá onde era a fazenda calhou ser o piquete das leiteiras, a gente ia achar pedaços de faca, de mosquetes, de dolmans, ombreiras, os botões das casacas, etc. Então eu tinha umas quinquilharias lá, Manuel de Barros, né? Eram 27 objetos, tá? Bom, aí eu decidi fazer o livro do tereré. E na época estava muito na moda essa distopia com esses títulos, coisa, né? E eu falei tereré, aí eu pensei, o título vai ser Tereré sem anestesia, porque não tem anestesia, tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista antropológico, quanto do ponto de vista moral, principalmente na primeira parte dos contos, né? E ele é assim meio zonzão, como a gente fica quando volta da anestesia, né? Porque eu não vou escrever o livro assim todo bonitinho, né? Didático, né? Ele é como uma prosa de tereré, com notas soltas, aforismos. Tem, por exemplo, a lenda do tereré tem 1, 2, 3, 4. E por aí vai, esses xistes, essa brincadeira absolutamente aparaguaiada, né? E dei sorte, quando encontrei o Conde lá na Flip, me fizeram, né, ser o Cicerone, no que recebia ele, foi Lucilene Machado, a autora a Adélia Menegassi foi lá, já chegaram, já conversei, tudo bem, ela estava preocupada. Aí ele olhou, tereré sem anestesia, ele lê, e abriu naquela página que ele leu sobre são anotações escolares daquilo lá. E também ali tem opiniões sobre a guerra com o Paraguai, etc.
O tereré, como é um elemento cultural mais simbólico, depois talvez sejam os caduéus correndo a cavalo, a chipa, a sopa paraguaia, o que mais? O carreteiro. Essa é anestesia por isso, porque não é uma história bonita, é linda, adorável, mas ela é engraçada e o que é bonito nela é que ela é verdadeira e é a nossa história. Legal, Rani. Agora, a pergunta do Wilson Aquino, jornalista. Como reverter esse quadro de não leitores no Brasil? Não valeria campanhas públicas e privadas para isso? A concorrência está terrível, né? Hoje é inteligência artificial aí. Mas eu acho que está acontecendo muitas feiras assim, né? Eu tive lá, nós estivemos lá com o Henrique Medeiros, na Bienal de São Paulo. É impressionante o número de pessoas presentes, né? Lá no Rio de Janeiro. Você percebe que tem uma parte muito pueril, esses livros, muito livro de YouTube, essa gurizada. Eu lembro que o Pablo Marçal estava em época de campanha, entrou, meninada tudo focada nas editoras, de repente passou tudo para... Então, enfim, eu acho que, Marcelo, continuando esse exercício, né, de trazer... O Manuel de Barros falava um negócio que falava, a mim não me interessa se vai ser... Ele falava, eu sou autor de vender 100 mil livros. O que é isso? É um grão de areia num país que, em tese, deveria ter 1 milhão de leitores. Né? Isso não é nada. Mas se tiver uma pessoa, um grupo seleto igual vocês, que estão aqui hoje, perdendo tempo, discutindo literatura, a gente tem que dizer que a literatura vale a pena. Né? Vale a pena viver a literatura e acho que dá para partir daí a gente continuar fazendo essas feiras, né, secretário? É o que eu falei, e introduzir realmente uma marca, porque Mato Grosso do Sul tem essa marca cultural muito forte. Né? É utópico. Nós largamos derrotados, mas não podemos deitar com arreio. Por exemplo, estão correndo aí, né? Tem corrida, né? Secretário, vamos premiar essa turma com os livros, vamos sabotar essa turma do esporte. Ao invés de dar troféu, vão dar livro. Né? E vamos subverter os jornalistas aqui. Façam, né? Vocês escrevem, são primo-irmãos, né? Quase que irmãos siameses. Eu sou formado em jornalismo, então vamos lá. Vamos falar que cada 50, 100 páginas, um conto que se lê, tá? Melhora a recuperação muscular e óssea após as meias maratonas. Tá? O tereré, interessantíssimo, também pode auxiliar. E possivelmente até todos eles, né, vão ter um fundo e um meio de verdade, né, para essa turma que corre, porque maravilhoso eles correrem, né? Já pensou eles correrem lindos, sarados e estudados, literaturizados? Nós já somos um super estado em matéria de diversidade. Bonito já está dando de 1.000, Alcinópolis, aquele torno lá. Corumbá sempre foi, né, um canto, né, um mulherão lá deitado, né, seminu no maciço do Urucum. A curva da Xalana tá na contracapa do Lavar Xalana, que vem vindo aí, né, de novo. Então, eu acho que é por aí, mas o ensino de literatura... Quanto? Tá, o ensino de literatura, eu acho, porque trabalhei 26 anos dando uma história, e a turma de literatura mandava as professoras de literatura, estou rasgando agora tudo, né? Já prescreveu o crime mesmo, né? A turma de literatura, fala com o Janinho. Quer dizer, as mais íntimas, né? A outra não, fala com o professor James. Ele fala para você sobre o medieval, sobre o Renascimento, ele vai lá e te explica a mitologia grega, que sempre foi meu fraco, mas aí eu fazia aqueles pequenos resumos que para literatura é suficiente, né? E sentava a pua na história. A literatura tem que ser dada de trás para frente, começa com história, quadrinho, começa com a imagem e vai botando tudo aquilo que a gente usa até o Colorado Etá, até Aristóteles, até
perdi o nome daquela gregaiada, né? Guerra de Troia, etc., eu tô meio descolonizado, gloriosamente descolonizado. Sou um animal endêmico. Se não é Mato Grosso do Sul, eu já fico de pelo arrepiado, morrendo de medo. Então, fala lá, se descolonizar, se inverter o ensino de literatura, botar do contemporâneo até os nossos antepassados lá, a invenção da escrita, aquela coisa toda, os Machado de Assis, os Essa de Queiroz, os franceses, né? O do meu amigo, tá vendo, Samuel, o Honoré de Balzac, sim, o Gustave Flaubert, né? E aqui mais modernamente Humberto Eco, né? Que começou virou escritor aos 50, né? Então o manual de instrução deles é Conselhos de um Jovem Escritor. Né? Se inverter essa de literatura, nós temos uma grande chance, se não tem, mas tem galera, viu? Foi muita galerinha nova, tá? Nós não estamos desacorçoados, nós estamos perdendo o jogo, mas ainda estamos jogando. Bom, gente, a gente está indo para a parte final. Vou pedir para o Bosco fazer as palavras finais dele. Queria perguntar para o Bosco se ele tem alguma história divertida do Manuel, ou curiosa. Se o Manuel, para a gente ir um pouco mais longe, o que o Manuel pensaria daquela estátua dele lá no centro da cidade? O que você acha que ele falaria? E encerrasse a sua fala também, Bosco. Primeiro eu quero denunciar que o Jaminho, viu, que ele está disfarçado de espanhol, você vê esse chapéuzinho dele e tal, mas isso é um bugre descorado. Nós fomos ali do distrito de Nunca Te Vi, Nunca Te Vi, ali na fronteira. E, enfim, bom, o Manuel, eu tinha preparado, estou vendo o Douglas Diegues aqui, esse homem da linguagem, da palavra, como o poeta Manuel de Barros. É uma questão que nós não abordamos aqui, rapidamente. Você me pediu uma história, eu escrevi aqui. Eu vou ver se eu consigo. O poeta Manuel de Barros se formou em Direito. No entanto, o seu primeiro cliente também foi o último. Tratava-se de um comerciante acusado de desonestidade no uso da balança. Na hora de pesar a mercadoria, sorrateiramente, ele apoiava o dedo para aumentar o peso de forma fraudulenta e assim lucrar com o lucro. Uma senhora prejudicada pela desonestidade do mau comerciante resolveu abrir um processo contra ele. O processo seria o embate da palavra mentirosa do comerciante fraudador contra a palavra verdadeira da mulher corajosa que o acusava, auxiliada pela má fama do denunciado testemunhando contra ele. Manuel de Barros vivia uma situação financeira difícil à época. Havia nascido seu primeiro filho, muitas despesas envolvidas. Além disso, o terno e a gravata era uma prisão para ele, assim como a gaiola para o passarinho que ama voar fora da asa. Na primeira vez em que esteve com tal comerciante, Manuel pediu para conversar a sós com ele e indagou: é verdade o que dizem? Você faz trapaça para burlar o peso? E o dissimulado respondeu: é verdade, mas fique tranquilo. Pagarei bem, sei que você precisa de dinheiro, é só inventar uma mentira bem contada que me favoreça. Manuel pediu licença ao farsante e foi conversar com o dono do escritório de advocacia. Enquanto desfazia o nó da gravata, o poeta disse: desisto do caso, não vou defender essa mentira. A invenção de que eu gosto é outra. Uma coisa é invenção que nega a realidade, como as fake news. Outra, bem diferente, é a invenção poética que amplia o sentido da realidade, tanto a realidade externa quanto a interna. A invenção negacionista pequena e aprisiona. A invenção poética horizonta e liberta. Quando Manuel afirma que a poesia pode ser, que seja, fazer outro mundo, ele quer dizer que a poesia nasce
da mesma fonte da qual brota a ética. A ética. Tá? E eu acho que essa é uma discussão que a gente, na contextualização da cultura, da geografia, a gente faz ela de passagem, mas tem que ser colocada aqui. Né? E para finalizar, aproveitando o Douglas que está aí, eu até liguei para ele, para o Luiz Tax, e para o professor Elson Moreira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dia 14 agora, o poeta encantado completaria cadê, Mirzinho? 109, né? 108 anos de encantamento foi esse ano, agora dia 14, né? O poeta completaria 109 anos de existência. E fuçando lá na casa museu, que vocês devem visitar, vocês que gostam do Manuel, que ainda não tem muita coisa lá, está sendo reformada, melhorada. Os livros dele agora estarão autorizados a ser vendidos lá. Quem quiser comprar Manuel de Barros, agora finalmente a Marta, que detém os direitos autorais do pai, autorizou, eles vão ser vendidos lá junto com o Silvestre, que é o neto. E eu fuçando lá, porque tem os famosos cadernos de rascunhos, né? Estava falando com o Douglas e conversando com o Tax. Falei, cara, eu acho que descobri um poema inédito do Manuel, vou dar de gancho essa porra. Vou lá falar, vou falar que é inédito, foda-se se não for. Porque parece e é. No livro das ignorâncias, o Douglas me falou, tem este tema, né? E aí eu acabei escrevendo uma coisa, ele deixou, quem organizou lá, obviamente, estão organizando, o Eric está aqui, já foi? Me comprou o livro hoje. O Eric, uma salva de palmas, está ajudando a organizar o que o poeta Manuel de Barros deixou, juntamente com a Raila, né? E lá nas organizações, eu fuçando, porque a Marta tinha falado que muito pouca coisa ficou dos cadernos de rascunho, quando ele faleceu, e aquela coisa da herança, fica para cá, e quem ficou com a casa foi o Silvestre, né? E aí eu vi, ele datilografava na velha Hamilton dele, ele fazia o rascunho, ele escrevia os poeminhas, fazia as correçãozinhas, submetia a Estela está pronto, está quase pronto, assim era a forma dele, e aí ele ia lá na Hamiltonzinha, aí achei isso aqui, que eu vou ler agora, e que eu imagino que seja assim um poeta inédito. Eu vou submeter a Lúcia Riff, a própria Marta, não sei se elas têm conhecimento disso essa semana, mas que eu escrevi e me inspirei um pouquinho, assim, visitando o Museu Quintal e conhecendo seus tesouros, uns dos quartos da casa onde viveu o Manuel, um cofre, no qual o poeta guardava seu tesouro. Cada um guarda seu cofre e a riqueza que preza, o bem que valoriza. Esse cofre do poeta tem um nome, Nadifúndio. Nadifúndio, esse é o nome do cofre, tá? Nadifúndio. Enquanto o agronecropolítico cultiva latifúndios, obtidos alguns até com a destruição do Pantanal e outros biomas, Manuel de Barros guarda em seu cofre riquezas que são nadas para quem só cobiça dinheiro, fama, poder, destruição. No cofre latifúndio, há o seguinte poema que eu pesquiso se seja inédito. Não precisei de ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, nem Tomás Aquino, nem São Francisco de Assis para chegar a Deus. Formigas me mostraram ele. Eu tenho doutorado em formigas. Manuel de Barros. Sensacional, poema inédito do Manuel de Barros aqui na Bienal. Primeira mão. Que lindo, hein? Que bacana, Bosco. Bom, vou deixar agora o Jamil fazer as suas considerações finais. Bom, agradecer de novo a todos os presentes, ao secretário que eu esqueci, ao Espíndola ali, que toca muito. E vou terminar lendo não sei se é conto, não sei se é receita, não sei se é uma crônica, não sei se é uma prosa-poema, né? Que é um tanto quanto manuelina. Para modo de fazer, a receita de se fazer um sul mato-grossense. Tá bom?
Para modo de fazer. Para se fazer um sul mato-grossense não é custoso nem difícil, mas é demorado. Num buraco grande e fundo, adicione em doses mal medidas aruaques, guaicurus e guaranis, salpicando castelhanos e lusitanos. Deixe misturar por mais de um século, sob olhares atentos de um carancho. Retire do buraco a mistura e ponha num grande caldeirão de cerâmica, ou mesmo num canoão do tempo das monções, e ajunte mais lusitanos apaulistados, mestiços de terceira ou quarta geração, negros escravos, um punhadito, e refogue por mais quase meio século. Então, faça em separado uma mistura de militares luso-brasileiros com mulheres das etnias citadas logo ali acima. Algumas décadas depois, misture isso com fazendeiros mineiros que se instalaram nos altos e baixios da Serra do Maracaju, produzindo gente legítima e também bastarda. Não salgue nem adoce. Faça uma guerra bem grande, na qual paraguaios arruinem tribos, aldeias e vilas, fazendas sem contas, e depois rejunte tudo sem muito alarde nem ordem. Sapeque tudo num barbacoa. Taque num pilão bem grande, bem Guaçu mesmo. Amalgame negro fugido da guerra com as índias das tribos diversas, meio em descuido. E adicione umas 3 paraguaias com mais um tanto de gaúcho e correntino. Nas redobras desse entreveiro, adicione de novo a população mestiça mais antiga, uma gauchada recém-chegada. Faça-os passear no Guaviral. E os filhos deste encontro podem ser untados e solvados com a bugrada advinda da mistura de índios e negros depois da guerra da Tríplice Aliança. Cuidado, essa gente é arisca. Das guerras lá de longe, apanhe e salpique no caldo étnico, turcos, mascates, de origem sírio-libanesa ou armênia, eslavos de cores e tranças e chapéus variegados, todos subindo pelo rio Paraguai. E quando o trem da Nobre apitar, segue e repete a operação. Rebusque ainda os italianos e os japoneses, que é para não ralhar a sopa. Para tudo isso, dê de comer com farinha de mandioca, de milho, fubá, carne de caça, muito biju e caburé. Depois pode ir adicionando carne de gado bovino, rapadura, bocaiúva, pindó nativos, laranja, limão plantado, mais banana e goiaba. Para beber, tereré, no princípio. Depois mate e aguardente. Se atraquem no pochotó. Já no século XX, continue ninando essa gurizada e as cunhãs balançando-as em rede, cantarolando umas guaranias, polca paraguaia, milonga e chamamé. Atente, se puede soltar el sapucai. Se for legítimo, não acorda. Se não, é contrabando. Obrigado, pessoal. A próxima conferência acontece amanhã, às 10 horas, aqui no auditório Germano Barros de Souza, com a escritora Diane Valdez, e a mediação será de Raquel Anderson.